Se você cresceu num ambiente religioso, você já deve ter ouvido falar bastante de dízimo e oferta. A minha ideia de uma teologia dos dízimos e das ofertas começa a partir do primeiro texto da Bíblia em que isso é mencionado, que é Gênesis capítulo 14, numa história entre Abraão e um sacerdote de um outro povo chamado Melquisedeque. Nessa história, Abraão vai até Melquisedeque e leva seus dízimos e suas ofertas, reconhecendo que Deus é o Criador dos céus e da terra. É interessante a gente notar que a ideia de dízimos e ofertas é anterior ao estabelecimento de um templo, de um santuário, de um sacerdócio e é mesmo de uma nação. Ou seja, o dízimo é anterior a tudo e Abraão leva para uma pessoa de um outro povo, de uma outra nação e entrega para essa pessoa. Portanto, dízimos e ofertas podem ser dados em qualquer lugar e para qualquer propósito. Mas o centro da teologia de dar dízimos e ofertas tem a ver com o reconhecimento de que Deus é o Deus dos céus e da terra. Você que escolheu dar seus dízimos e suas ofertas na comunidade, saiba que a gente agradece muito a sua generosidade e a gente valoriza isso. Um dos valores, inclusive, da nossa comunidade é a transparência que você já conhece. E nesse intuito de sermos sempre transparentes, a gente gostaria de explicar algumas coisas para vocês. Primeira delas, você já está acostumado com um conteúdo de qualidade que a gente entrega semanalmente para você. E essa é uma das nossas escolhas de como usar os dízimos e as ofertas. E como nós usamos os dízimos e as ofertas? Primeiro, existe um grupo, um conselho financeiro, que decide como o dinheiro vai ser utilizado. E depois disso, são necessárias 3 assinaturas para que qualquer gasto seja feito dentro da comunidade. E agora a gente vai apresentar para vocês o relatório do terceiro trimestre das entradas dos dízimos e ofertas e dos gastos que a comunidade teve. Então, na sua tela, os valores estão aparecendo. Nós tivemos no terceiro trimestre, ou seja, os meses de julho, agosto e setembro, um total de entradas de R$ 460.122, R$ 45.500 com aluguel, um gasto com audiovisual de R$ 126.155, e esse valor envolve a gravação de áudio, a gravação de vídeo, os músicos, todo esse pessoal que ajuda a gente constantemente na comunidade. Outro gasto relevante é a despesa com pessoal, que envolve a remuneração ministerial, comunicação e a remuneração administrativa também, no valor de R$ 103.277. O total de saídas no terceiro trimestre de 2023 foi de R$ 286.164. Mais uma vez, muito obrigado pela sua contribuição, pelos seus dízimos e pelas suas ofertas e por continuar confiando na gente. Que Deus continue guiando a sua vida e continue fazendo de você bênção em todo tempo e em todo lugar.
Bom dia, bom sábado para vocês. Muito bom receber vocês aqui no Shopping Pátio Higienópolis e também muito bom receber vocês aí de casa. Todos aqui são muito bem-vindos. A gente fica muito feliz de receber vocês aqui no culto, de receber você no culto aí, mas a gente tem outras atividades também. Então, se você quiser participar e conhecer as nossas atividades, entre no nosso site, umlugarcomunidade.com, ali já acessa as nossas programações. A gente tem as lives de oração às terças e a gente tem os estudos bíblicos aos domingos, tá certo? Se você puder também, lembre de contribuir com seus dízimos, com as suas ofertas para a comunidade. O Pix está aparecendo aí para você de casa, está aparecendo aqui também no teatro. É importante a gente participar da adoração a Deus também através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. E hoje, diferentemente do que acontece, a gente vai começar com uma apresentação de bebês, de uns pequeninos. A gente vai mostrar para vocês algumas das nossas crianças lindas que estão chegando para a comunidade. Olha só que bonito. Ali a gente tem o Miqueias, a Carol e o Natan, que já deu um tchauzinho para vocês. E aqui a gente tem o Renato com um maravilhoso bigode, a Ana e o pequenininho Antônio, que acabou dormindo no colo do pai. Na Bíblia, as crianças eram levadas até o templo e apresentadas aos sacerdotes e tinha sempre uma expectativa, porque havia uma promessa de um descendente que viria, e esse descendente que viria traria fim ao pecado, à dor e ao sofrimento. Então todas as crianças eram tratadas com muita expectativa, com muita esperança. Hoje a gente sabe que o descendente já veio, mas quando a gente apresenta a criança, a gente sempre apresenta na esperança de que esses pequenos cresçam, não no mundo onde existe morte e dor, mas no mundo perfeito que Cristo vai trazer. Então é uma alegria receber vocês, Natan, e você, Antônio. Uma alegria receber vocês dois na nossa comunidade. E a gente vai orar por eles e pelos pais também. Vamos orar? Eterno nosso Pai e eterno nosso Rei. Senhor, que alegria é a gente poder participar de um pouco da Tua natureza ao podermos criar vida. É um sentimento inigualável poder carregar uma vida gerada a partir de nós nos braços. Mas é também uma baita responsabilidade. Por isso a gente hoje, diante de Ti, coloca o Natan e coloca o Antônio. A gente coloca os dois diante de Ti para que o Teu Espírito possa conduzi-los, possa guiá-los, possa apacentá-los. E a gente também, diante de Ti, coloca os pais, o Natan, a Carol, o Renato e a Ana. A gente implora que o Teu Espírito repouse sobre eles, que eles possam não apenas ser exemplos e modelos, mas conselheiros, amigos e representantes do Teu amor para esses dois pequenos. E a gente apresenta os dois para a comunidade, Senhor, porque a criação de crianças não depende apenas dos pais, depende dos familiares e depende da comunidade de fé também. E a gente apresenta o Natan e a gente apresenta o Antônio, para que a nossa comunidade os abrace, ajude os pais e também os ajude no crescimento em sabedoria e graça diante de Ti, diante dos homens também. Que o Teu Espírito repouse sobre os dois, sobre os pais, sobre as famílias e sobre a Tua comunidade, na criação dessas duas vidas maravilhosas. E que eles continuem trazendo para a gente a esperança de que em breve, todos nós estejamos juntos no mundo onde não existirá mais dor, onde não existirá mais morte e onde tudo será perfeito, porque o Messias estará conosco para sempre. Oramos isso em nome dele, Jesus Cristo. Amém. Uma salva de palmas para eles.
que Cristo tem a oferecer para mim e para você não é algo alheio ao que Ele é. Vamos todos louvar juntos o nome do Senhor nessa manhã. Vamos todos louvar aquilo que Ele é. No deserto de quem eu fui, eu tinha sede. Veio Cristo e tudo se fez diferente. É Ele que vê tudo que vai no oculto do coração. Ele vê meus pecados ocultos, o que escondo no fundo do meu coração. Derrama em minha vida água, limpa a sujeira e sacia essa sede. E o que Cristo oferece, Ele é. No escuro de quem eu fui, eu tinha medo. Veio Cristo, Ele pode fazer tudo diferente. E tudo se fez diferente. Ele enxerga, enxerga o que vejo no escuro, o que escondo do mundo, meu coração. E espalha o barro que ainda faltava. Abre a janela e encontrar. E o que Cristo oferece, Ele é luz do mundo, água viva. Ele é Cristo, Ele tira o pecado do mundo, planta a esperança na terra do meu coração. Ele é Cristo, Cristo, pão que alimenta o faminto. Ele é o vinho esmagado, e servido na cruz para todo mundo cansado. E o que Cristo oferece, Ele, o único e suficiente.
do mundo, que planta a esperança na terra do meu e do seu coração. Ele é Cristo. E é a Ele que nós servimos. É a Ele que nós não temos medo nem vergonha de dizer ao mundo que temos prazer em servi-lo. A servi-lo através daquilo que Ele faz em nós e através de nós, para que todas as pessoas conheçam o reino de Deus e conheçam a verdadeira face de Deus. É através daquilo que fazemos.
reina sobre as nossas vidas, porque o seu reino é um reino de amor e de misericórdia. Aquele que reina sobre nós e que nos julga é aquele que julga com amor, com misericórdia, que não olha para mim e para você como somos, mas como nos tornamos em tuas mãos, quando estamos em tuas mãos. É por isso que Ele é o nosso Deus, é o nosso Senhor. É por isso que nós declaramos com os nossos lábios que não existe um outro além dEle. É por isso que Ele é o nosso Rei dos Reis. É o nosso Rei dos Reis. És meu Deus e meu Senhor, não há outro além de ti. Guarda-me, eu sempre confio em ti. És meu ouro, minha herança, meu tesouro de valor. Cobre-me com o teu escudo, minha alma se alegra em ti. A cada manhã eu contemplo tua glória, Rei dos Reis, Criador do universo, soberano em majestade e poder. E neste altar, Senhor, Neste altar venho hoje te adorar, nada poderá calar minha que nada nesse mundo, nem altura, nem profundidade, nem nudez, nem espada, criatura ou coisa alguma possa nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Cristo Jesus, nosso Senhor. Quem prepara o meu caminho, quem dirige os meus pés, é o Senhor. Aquele que ouve tudo vê, quão precioso é seu amor, quão perfeito é seu agir. Ele vai suprir minhas faltas.
nos enche muitas vezes de alegrias e de tristezas, que fazem com que esses altos e baixos nos tornem insensíveis à certeza de que, quer comamos, quer bebamos, tudo que fazemos, devemos fazer para a honra e glória dele, para aquele que reina além do universo, além dos meus pensamentos. Além do universo, além do pensamento, é ele quem reina. Ele reina. Ele reina além do infinito, além da humanidade. Ele que reina. É ele quem desfaz a injustiça. Destrói o preconceito. Ele reina. A graça que me alcança, é ela que restaura. A graça que restaura. Ele reina. Além do universo, além do pensamento. Ele reina. Além do infinito, além da humanidade. Desfaz a injustiça, destrói o preconceito. Ele reina, ele reina. A mesma graça que me alcança, é a graça que restaura. Ele reina, é ele que reina. Ele reina, ele reina. A graça que me alcança é a mesma, é a graça que restaura. Ele reina, ele reina. A mesma graça, a graça que me alcança é a graça que restaura. Ele que reina. Ele reina. Ele reina. Eterno nosso Pai, eterno nosso Rei, louvado seja o Teu nome, porque o Senhor reina sobre nós, porque Teu nome está acima de todos os nomes, e porque a Tua graça alcança cada um de nós, independente de tempo, de lugar, independente de quem sejamos ou de quem tenhamos sido. Que essa graça continue nos alcançando. É o que nós te imploramos agora em nome de Cristo. Amém, Senhor. Amém. Bom sábado para vocês. É bom receber vocês aqui, receber você aí em casa também. A gente está na série Excluídos e Incluídos, falando um pouquinho sobre uma dinâmica do texto bíblico interessante. É óbvio que o texto bíblico ele foca em uma família, em um povo. O texto bíblico trata de uma história específica. O texto bíblico trata da eleição desse povo de Israel. Mas a gente tem visto ao longo das últimas semanas que o texto bíblico também fala de pessoas que vieram de fora, gente diferente, gente que não fazia parte desse povo, mas que foi incluída, que foi colocada, abençoada por Deus, abençoou o povo também e de uma maneira ou de outra construíram essa história maravilhosa de amor de Deus.
E hoje a gente vai ver uma história, a gente vai sair do Antigo Testamento, a gente ficou bastante no Antigo Testamento essas últimas semanas, e hoje a gente vai sair para o Novo Testamento, uma história também complicada, difícil, mas uma história muito importante. Então, se você tem sua Bíblia, vamos abrir lá no Evangelho de Marcos, sua Bíblia, seu aplicativo, Evangelho de Marcos, capítulo 7. Vamos ler a partir do verso 24. Diz o texto bíblico assim: Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e de Sidom. Entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse. Contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher, cuja filha estava com espírito imundo, veio e lançou-se aos seus pés. A mulher era grega, cirofenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus sai da região que ele estava, ele sai da conversa que ele estava travando com um grupo de pessoas e ele vai para a região de Tiro e Sidom. Tiro e Sidom são duas cidades, ficam no norte ali da região de Israel. Elas seriam parte do que a gente chama hoje o Líbano. Tiro e Sidom são duas cidades que aparecem no texto bíblico várias vezes, principalmente no Antigo Testamento. São cidades inimigas de Israel, uma inimizade profunda. Mas, ao mesmo tempo, Tiro e Sidom também participaram da construção do Templo de Salomão, enviando recursos e, de uma certa maneira, ajudando ali a construção de Salomão para o templo que ele dedicou a Deus. E aí, a gente encontra no Antigo Testamento tanto profecias acerca da destruição de Tiro e Sidom, como também a gente encontra profecias sobre proteção e salvação para Tiro e Sidom. Então é uma, digamos assim, um conflito aí. Uma hora é ruim, uma hora é bom. Na época do Novo Testamento, Joséfo escreveu que Tiro e Sidom eram cidades dos mais amargurados ou ferozes inimigos de Israel. Então, ali na época do Novo Testamento, essas duas cidades estavam contra, eram inimigas de Israel. E a gente percebe também pela história e pelos relatos que o povo da Galileia sofria muito, principalmente economicamente, com o domínio que Tiro e Sidom exerciam sobre ali o norte de Israel. E também a gente sabe que o exército de Tiro se uniu ao exército romano na época da revolta de 66 depois de Cristo, até o ano 70, e ajudaram a matar bastante judeus ali na região norte de Israel. Portanto, inimigos. E Jesus vai para essa cidade. Jesus vai para Tiro, para a região de Tiro e Sidom, para uma cidade dos inimigos de Israel. O texto bíblico, de uma maneira propositada, deixa ambíguo ali se a casa que Jesus vai era uma casa de gentil, era uma casa de alguém de Tiro, de Sidom, ou se era a casa de algum judeu que morava lá em Tiro e Sidom. Fica ambíguo para onde Jesus vai. O fato é que ele vai para fugir, para que ninguém o conhecesse, para que ninguém soubesse quem ele era, para ficar ali escondidinho. Mas o texto bíblico também diz que não foi possível que ele permanecesse escondido. As pessoas sabiam quem ele era. Especificamente, uma mulher foi até ele. Uma mulher, diz o texto bíblico, que se lançou a seus pés. E aqui a gente tem um detalhe interessante. Essa mulher que se lança aos pés de Jesus era uma mulher grega. O texto diz que ela era grega. E a ideia do texto chamar essa mulher de grega é para dizer que ela era uma mulher distinta, que ela era helenizada, que ela tinha uma certa posição, um certo status social. Ela não era pobre, ela era alguém grega. Então tinha uma certa condição especial. Mas, ao mesmo tempo, o texto diz que ela era uma mulher cirofenícia de origem. E essa expressão cirofenícia, ela denota, obviamente, uma origem geográfica, mas tem uma outra coisa aí nessa descrição dela como cirofenícia, porque nos escritos gregos e latinos da época, cirofenícia era a descrição usada para falar de pessoas com uma moral questionável, especialmente prostitutas. A cirofenícia era como se fosse uma galera que trabalhava com esse tipo de coisa. Então era uma mulher com moral questionável, ela não tem nome, ela aparece sem nome nessa história, de uma região hostil a Israel, inimiga, gentílica. E além de tudo isso, o texto bíblico diz, de uma maneira importante e relevante, que ela tinha uma filha, e essa filha tinha um espírito imundo, e na conclusão diz que essa filha tinha um demônio.
Ou seja, ela tinha um espírito impuro, que a Bíblia vai chamar de demônio também, nessa introdução. E é muito importante essa palavra impuro para a descrição de quem ela era. A filha dela era. Mas o texto diz que ela se lançou aos pés de Jesus. E essa expressão, se lançar aos pés de Jesus, aparece 2 vezes só no Evangelho de Marcos. E a primeira vez que aparece é para descrever o que Jairo faz quando ele vai até Jesus para que Jesus salve o seu filho. Jairo também se lança aos pés de Jesus. Só que quem era Jairo? Jairo era o chefe da sinagoga, era um judeu, era um homem de moral ilibada, era uma pessoa pura aos olhos da religião e, obviamente, era um homem. Então a gente tem esse homem, judeu, amigo, de moral ilibada, puro para o serviço religioso, se lançando aos pés de Jesus para que Jesus curasse o seu filho. E a gente tem uma mulher, inimiga, sem nome, impura para o serviço, de moral questionável, que também se lança aos pés de Jesus para que Jesus cure a sua filha, que tinha um demônio. Marcos vai construir essa oposição extremamente interessante e extremamente importante. E a história continua, porque ela pede para que Jesus expulse o demônio de sua filha, e Jesus responde, verso 27, deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. E ela respondeu, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Jesus dá uma patada forte nela, uma resposta dura, uma resposta extremamente difícil. Querida, primeiro é hora dos filhos comerem, depois a gente atende aí o seu pedido. Depois os cachorrinhos vão comer as migalhas, o que sobrar fica para os cachorrinhos. Primeiro tem esse deslocamento temporal. Primeiro tem uma galera, primeiro é quem está na mesa, primeiro são os filhos. Depois, se sobrar, são os cachorrinhos, que vão comer aquilo que não está mais na mesa. Tem uma desumanização do status dessa mulher. E essa era uma desumanização comum na época. Os escritos judaicos mencionam os gentios como cachorros. E a ideia era que cachorros que eram impuros, porque comiam sobras, comiam aquilo que caía. Então os cachorros não eram muito queridos pelos judeus. Inclusive em Jerusalém era impedida a entrada de cachorros. Os judeus não gostavam, eles chamavam os gentios então de cachorros. É que interessante, né? Essa ideia de desumanização. Como muitos de nós fazemos até hoje, né? Chamando pessoas de ratos, ou de porcos, ou de macacos, ou de viados, né? É uma desumanização das pessoas, tratá-las como bichos. E aqui Jesus faz isso. Difícil para a gente entender. Jesus diz, existem aqueles que sentam à mesa e existem aqueles que não sentam na mesa. Primeiro são para os que sentam à mesa, depois para o resto. Paulada que Jesus deu. Mas é interessante como ela responde, né? Porque ela não responde com raiva, ou ela não responde, eu não sou cachorro não, me escuta aqui e tal. Pelo contrário, ela diz, tá bom. Eu reconheço o meu lugar. Eu sei quem eu sou. Eu sei que eu sou uma mulher, por isso desprezada. Eu sei que eu faço parte de um povo que é inimigo de Israel, por isso essa reação hostil. Eu sei que nem o nome você sabe qual é. Eu sei que minha filha tem um problema religioso, ela é impura. Eu sei que ela tem um demônio. Eu sei que minha moral é questionável. Eu aceito tudo isso. Eu quero só a migalhinha que vai cair. E essa é uma dinâmica pesada. Porque apesar de uma certa maneira
Deus tirá-la da jogada, Jesus, né, tirá-la da jogada, Jesus colocá-la de lado, ela insiste. Ela insiste, eu não vou sair, eu vou ficar. Eu sei o que o Senhor pode fazer. Eu sei que o Senhor pode expulsar o demônio da minha filha. Eu sei que a minha filha impura pode voltar a ser pura. Eu sei disso. Portanto, eu aceito essa condição que você me colocou. E Jesus responde para ela: por causa da tua resposta, você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. Ela foi para casa e encontrou a sua filha deitada na cama, e o demônio já a tinha deixado. Você fala muito bem, excelente postura. Pode ir embora. Sua fé foi grande, pode ir embora. Sua filha já não tem mais demônio. Ela vai e realmente a filha está curada. Como é que a gente pode entender essa história extremamente complicada? Bom, primeiro tem algumas coisas importantes no texto para a gente entender o caminho que esse texto está fazendo. Na resposta de Jesus, na primeira fala dele para a mulher, ele diz: deixe que primeiro os filhos comam até se fartar. Essa ideia de comer até se fartar vai aparecer em Marcos apenas 3 vezes. Uma delas aqui. Mas as outras 2 emoldurando um contexto maior do que essa história. A primeira vez que aparece na multiplicação dos pães, no capítulo 6. Jesus, pregando para multidões, vê que as multidões tinham fome, e ele multiplica pães, e essas pessoas comem pães, e diz o texto bíblico que 5.000 pessoas comeram na multiplicação dos pães, em Marcos capítulo 6. E essa multiplicação eram para discípulos dele, seguidores dele, judeus, pessoas que o acompanhavam. E a segunda vez que aparece é logo na sequência, em Marcos capítulo 8. Jesus sai aqui de Sidom, no final dessa história, da mulher cirofenícia. Jesus se dirige até Decápolis. Decápolis era uma região também gentílica, não era uma região israelita, não era uma região judaica. Jesus vai até essa região gentílica e lá ele cura um indivíduo que tinha um problema de surdez e gagueira. Ele cura o surdo gago. E logo depois, no início do capítulo 8, diz que Jesus multiplicou pães. E não fica claro se essa multiplicação de pães aconteceu também na região de Decápolis, e muito provavelmente aconteceu. Ou seja, a primeira multiplicação foi para judeus, e a segunda multiplicação foi para gentios. 5.000 pessoas, 5.000 homens na primeira multiplicação, 4.000 homens na segunda multiplicação, fora mulheres e crianças. Jesus multiplica primeiro para um grupo, chamado de filhos, e depois Jesus multiplica os pães para um segundo grupo, chamado de cachorrinhos. E o que acontece no meio dessas 2 multiplicações de pães, a primeira e a segunda? Nós temos 2 curas, a da filha da mulher cirofenícia endemoniada e também do surdo gago. Mas há uma discussão de Jesus com um grupo de pessoas. Quando você olha o capítulo 7 do livro de Marcos, no início desse capítulo, Jesus está na região de Israel, de Judá, pregando. Os fariseus de Jerusalém tinham ido se reunir com Jesus, e eles veem que os discípulos estão comendo sem fazer o ritual de lavar as mãos. E começa uma discussão, porque esses mestres da lei começam a perguntar para Jesus por que os discípulos não seguem a lei, não seguem as tradições e comem a comida com as mãos impuras. Por que os discípulos comem com as mãos impuras? E aí Jesus começa a resposta dele dizendo: bem profetizou Isaías acerca de vocês, capítulo 7, verso 6. Hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens.
E disse-lhes mais: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecerem às suas tradições. Vocês acham que vocês estão obedecendo à minha lei. Vocês acham que vocês estão fazendo a minha vontade. Mas, na verdade, vocês não estão me obedecendo. Vocês estão obedecendo a vocês mesmos. As regras e as tradições que vocês criaram. Hipócritas. Me adoram só com os lábios, mas não me adoram no coração. E aí Jesus vai aprofundar essa ideia depois na discussão. Capítulo 7, verso 14. Jesus chamou novamente a multidão para junto de si e disse: ouçam-me todos e entendam isso. Não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Ao contrário, o que sai do homem é o que o torna impuro. E se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E ele continua no verso 20. O que sai do homem é o que o torna impuro, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades, os roubos, os homicídios, adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro do homem e o tornam impuro. Jesus aqui está claramente criando essa tensão. Vocês estão olhando para o exterior. Vocês estão olhando para o que está fora. Mas o que está fora, o que está no exterior, não é o que importa. O que importa é o que está dentro. É o que está no coração. É o que vem de dentro que impurifica, não é o que vem de fora. E essa tensão a gente trabalhou várias vezes esse ano. Como na série, por exemplo, Os Discípulos e o Reino, quando a gente falou do Sermão do Monte. Essa é uma tensão latente no Evangelho. Vocês, nós, estão preocupados com o exterior, com as aparências, com aquilo que o homem vê. Eu estou preocupado com o interior, eu estou olhando o coração, eu estou olhando aquilo que vocês não veem. Mas vocês julgam as aparências, vocês julgam o exterior, e vocês criam regra para as coisas que estão exteriores. E vocês tornam impuros as pessoas. Mas eu vou dizer um negócio: o que torna impuras as pessoas não é o que está fora, é o que está dentro. E aí é por isso que é tão relevante o uso da palavra espírito impuro. A filha da mulher Cirofenícia tinha um espírito impuro, um demônio. Porque aos olhos da tradição religiosa, aos olhos dos líderes religiosos, aquela mulher e a filha dela eram completamente impuras. E o texto enfatiza isso. E quando Jesus responde àquela mulher, ele responde àquela mulher como se ele fosse um líder religioso. Ele responde àquela mulher como a tradição religiosa responderia: você não merece estar na mesa. A mesa não é para você. Saia. Vai embora. Jesus responde como a tradição religiosa que ele estava combatendo responderia. E qual é a surpresa do texto? A resposta da mulher: eu não vou embora. Eu não vou embora. Eu sei que o Senhor pode. Ainda que o Senhor não me coloque na mesa, eu aceito qualquer coisa que o Senhor possa me dar. E aquilo teve um efeito didático tremendo para as pessoas que estavam ao redor de Jesus, porque Jesus estava dizendo: está vendo? Você está vendo como é que ela se comporta? Você está vendo o tamanho da fé dessa pessoa? Vocês estão dispostos a tornar impuros as pessoas e expulsá-las da mesa, chamá-las de cachorrinhos. Vocês criaram uma religião exterior que afasta as pessoas e que joga as pessoas para fora.
Mas essas pessoas, quando chegam até vocês e vocês as expulsam, elas não vão embora. Elas não vão embora. Quantas e quantas pessoas ao longo da história as comunidades de fé expulsaram das suas fileiras. Mas essas pessoas insistem em voltar. Essas pessoas insistem em permanecer, ainda que elas recebam somente migalhas, ainda que elas sejam desumanizadas, excluídas, não parte, não pertencentes. Elas insistem em continuar vindo, insistem em permanecer, ainda que recebam migalhas. E o que Jesus faz é falar para aquela mulher cirofenícia e para toda a multidão em Decápolis, quando ele multiplica os pães. Jesus diz: vocês não são animais. Vocês não estão excluídos. Vocês não vão continuar sendo desumanizados. Vocês não vão continuar sendo chamados por alcunhas de animais. Vocês vão sentar na mesa. E vocês vão ser filhos e filhas. Vocês não vão ser mais considerados impuros. Eu vou purificar vocês. E vou colocar vocês no lugar que vocês merecem, como herdeiros do meu reino. E essa tensão vai reaparecer lá em Atos, quando Pedro tem a visão do lençol. Lembra da visão do lençol? O lençol tinha animais impuros. E o que a voz disse para Pedro? Pedro mata e come. E Pedro não mata e não come. E depois Pedro vai para a casa de Cornélio. E ele vê que os gentios receberam o Espírito e estão falando em línguas. E aí quando Pedro vai se explicar para a igreja, ele diz: Deus me revelou, Deus me mostrou que eu não posso tornar impuro aquilo que ele purificou. E essa história começa com Cristo no Evangelho de Marcos, no capítulo 7, com a mulher cirofenícia. Quem são aqueles que nós temos desumanizado? Quem são aqueles que nós temos animalizado, tratando como bichos que não merecem ter o seu lugar na mesa? Quem são aqueles que nós temos chamados de impuros e não merecedores e temos afastado das nossas comunidades de fé? Quem são? Porque são esses que Cristo chama de filhos e coloca na mesa. São esses que durante anos e anos e décadas e séculos aceitaram migalhas. Mas o Evangelho de Cristo diz: migalhas não são suficientes. O lugar deles não é embaixo da mesa. O lugar deles é sentados como filhos e filhas, herdeiros e herdeiras, como parte do corpo. A mensagem dessa história é poderosa, porque ela diz o seguinte: primeiro, se você é uma mulher sem nome, de um povo inimigo de Israel, de moral questionável, com problema espiritual, de demônio, isso não é suficiente para te afastar de Deus. Não é suficiente para afastar de Cristo. E a segunda mensagem dessa história é: chegou a hora de, como comunidade de fé, pararmos de dar migalhas àqueles que nós tiramos da mesa. E entender que na mesa de Cristo não pode existir gente embaixo da mesa. Todos têm que sentar. Porque aqueles que nós consideramos cidadãos de segunda classe, membros de segunda classe,
Membros do corpo de Cristo de segunda classe, escondidos, a gente quer esconder. Deixa embaixo da mesa. Joga para baixo do carpete. Tapete, né? Carpete é. Cristo fala, não, senta na mesa, o seu lugar é comigo. Que a nossa comunidade seja essa comunidade que, através do Evangelho de Cristo, aceita aqueles que não são aceitos, acolhe aqueles que não são acolhidos, recebe aqueles que não são recebidos e chama de filhos aqueles que foram desumanizados e animalizados. Eterno nosso Pai e nosso Rei, são histórias difíceis. São histórias que colocam as nossas concepções, as nossas tradições, os nossos entendimentos da Tua palavra, da Tua lei, em xeque. E a gente não está acostumado a fazer isso. Como aqueles religiosos e líderes da época de Cristo também não estavam acostumados. Mas Jesus, uma vez que nós aceitamos o Teu nome, aceitamos a Tua palavra, aceitamos o Teu Evangelho, algo dentro de nós, algo dentro das nossas comunidades precisa mudar. Porque aqueles que não são filhos passam a ser filhos. Porque aqueles que são desumanizados e animalizados não podem mais sê-lo. Porque aqueles, Senhor, que se contentaram com migalhas embaixo das mesas, precisam sentar nos bancos e cadeiras das nossas comunidades e serem deixados serem tratados como filhos e filhas, herdeiros e herdeiras. A gente tem que parar de viver um evangelho de aparência e de juízo pela aparência. Tem que viver um evangelho genuíno. O evangelho que atravessa barreiras. O evangelho que busca, entre aspas, os inimigos. Que busca, entre aspas, o de moral questionável. Porque na Tua palavra foi esses que Cristo buscou. Foi esses que Cristo alcançou. Foram esses que Cristo alcançou. Foram esses que Cristo trouxe para a mesa. E disse, filhos e filhas, esse reino é de vocês. Te pedimos então, Senhor, que se alguém aqui se contentou com migalhas durante os anos de sua vida, Teu Espírito toca essa pessoa e que ele entenda, que ele ou ela entendam que eles não precisam viver de migalhas, que o lugar deles é na mesa. Todos nós como comunidade, que nós de uma vez por todas entendamos que não é nosso papel decidir quem senta e quem não senta. Que o nosso papel é seguir a Cristo e receber todos e todas o tempo todo. Que excluídos sejam incluídos. Que aqueles que não eram filhos sejam chamados de filhos. É o que nós te imploramos em nome de Cristo. Amém. Descubro quem eu sou. Tua palavra me diz. Entendo quem eu fui. Quem não mais quero seguir, não.
Eu sou um pescador, tua palavra me diz, te sigo aonde for, faço tudo em teu nome. Sou mais que um vencedor, sendo que eu sempre fui o segundo em tudo que eu vivi. E me chama amigo, eu não sou mais estranho, eu sou um filho, eu sou teu. Tu és o bom pastor, tua palavra me diz, feliz em meio à dor, tua bondade me persegue. Sou mais que um vencedor, sendo que eu sempre fui o segundo em tudo que eu vivi. Me chama amigo, eu não sou mais estranho, eu sou um filho, eu sou teu. Eu fui encontrado, sendo que eu sempre fui o esquecido em tudo que eu vivi. Me chama amigo, eu não sou mais estranho, eu sou um filho, eu não sou mais estranho, eu sou um filho, eu fui encontrado, eu sou um filho, eu sou teu, eu sou teu. Eu sou teu. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça brilhar o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Bom sábado para vocês e até a semana que vem. Um abraço.